Simplesmente os russos que estão a falar nas redes sociais que o Zenit ia contratar o Gerson, estão assustados com a atitude do Flamengo porque o time não está a deixar nenhum dos craques sair. Time grande não precisa de estar vender jogadores por necessidade financeira. E eu quero saber a tua opinião nos comentários sobre isso. Hoje o vídeo não tem webcam porque a minha câmera acabou a carga, mas se liguem só nisso, eu quero saber a vossa opinião nos comentários. O Flamengo devia continuar assim, em que os jogadores grandes do projeto não saem a todo custo, ou jogadores que vierem com um preço muito alto temos que negociar? Quero saber a tua opinião nos comentários. Se liguem só nisso. Flamengo endurece postura sobre saída de jogadores e projeta renovações. Flamengo, lembraram, né, que o Lohan foi, mas não foi, estava lá no aeroporto, não foi mais para a Rússia, mas agora o Flamengo é enfático ao falar interna e publicamente que nenhum atleta considerado importante será negociado na janela de transferências. Com os principais mercados da Europa já fechados, a equipe segue recebendo procuras, mas com seus grandes nomes será outro movimento. Estão com uma coleção de jogadores machucados, precisando de um atleta para essa função. O Everton não podia, tinha que evitar a compra imediata por conta do fair play financeiro, que o tomou 8 pontos na temporada inglesa anterior a essa, que está em disputa. Ou seja, o Flamengo aceitou condições favoráveis ao Everton, correto? Poderia ter falado, tá bom, aceito as condições, mas eu não quero 20 milhões, que é em torno do valor que o Flamengo está pagando ao Southampton, quanto será a venda caso se concretize, deve acontecer. Eu quero 25, quero 30, eu quero 20% de uma venda futura. O Flamengo está só tentando recuperar o dinheiro. Esse jogador acabou de fazer 22 anos. Se ele for bem no Everton, ele vai para um outro clube na Inglaterra valendo o dobro. O Flamengo não leva nada. Eu achei a negociação ruim. Poderia ter tirado mais dos ingleses. Ainda mais pela necessidade. Tanto era necessário que ele entrou em 2 jogos no segundo tempo, já começou a titular nesse agora, deu assistência e fez um gol. Eles precisavam do cara. Mandou a bola na trave no jogo passado, com 5 minutos em campo. Então, acho que o Flamengo não fez uma boa negociação nesse caso. Então, não vejo esse endurecimento. Quase deu o Lohan, empurrou. O Lohan chegou para o aeroporto sem que o documento assinado pelo CSKA tivesse chegado ao clube. Nem era para ter mandado o garoto para o aeroporto, então. Por que deixou ir para o aeroporto? Aí mandou, não, agora você não viaja mais porque eles não mandaram o documento. O CSKA manda o documento assinado, no dia seguinte o rapaz está embarcando. Chegou domingo, viaja segunda. Chegou segunda e viaja terça. Não chegou, não viaja. Isso. Claro, acertaram de não ter liberado, mas ele foi para o aeroporto, tem foto dele no aeroporto, constrangedor aquilo. E agora esse papo e tal, não sei. E a questão do Gerson, eu acho impressionante como o pai dele tem espaço na mídia toda hora, nos mesmos lugares. Até quando o Gerson estava na França, no Olympique de Marseille, houve um momento em que publicaram aqui no Brasil que o pai do Gerson estava satisfeito, ele estava na reserva, o técnico era o croata lá, o Igor Tudor, não estava aproveitando o jogador e queria voltar, queria ir embora, e acabou vindo. Né? E é sempre bom lembrar que se o Gerson ganha menos que os outros, é porque outros jogadores, né, que ganham mais do que ele, vieram livres. O Flamengo não pagou multa rescisória a nenhum clube. E aí, claro, o cara negocia a venda dos direitos dele mesmo, que entra como luva. Ali, diluído no salário, ele passa a ganhar mais, o salário mais isso. O Gerson, o Flamengo, além de pagar o salário dele, o Flamengo pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Ele quis ir. Olha, eu quero sair daqui, não quero ficar aqui. Vocês me querem de volta? Queremos. Pô, tu vai custar 15 milhões, mas vamos trazer você de volta. O Flamengo vendeu bem, vendeu por 21 e comprou por menos, por 15. Foi um bom negócio, se você pensar por esse ângulo, mas teve que desembolsar uma quantia, porque os 21 dele já tinham sido comprometidos em outras aquisições, outras coisas. Quer dizer, o dinheiro não fica parado, enfim. O Flamengo foi lá e pagou. Então, quando publicamente de novo acontece isso, eu acho impressionante. Quer dizer, pô, você quer negociar um aumento? Eu acho até que é justo, tá? Ele merece. Você negocia, como é que funciona? Você prorroga o contrato por mais algumas temporadas e eleva o salário e, consequentemente, a multa. A multa dele já é altíssima. Mas, enfim, você pode até aumentar a multa aí nesse acordo. Mas tem que procurar o clube conversar. Aí fala no podcast, sai uma nota. E quem faz a nota não questiona o sujeito. Olha, vem cá, você falou isso aqui, eu gostaria de entrevistar você, mas o que você acha do fato do clube ter pago 15 milhões para o seu filho voltar? Por exemplo, né? Você já conversou com o clube? Bateu na porta na sua cara, te ouviram? Como é que foi isso? Quem negocia, você ou o empresário? Ele tem um empresário. É você ou o empresário? Né? Não fala nada, só dão voz. Só repercutem o que o cara falou no podcast dele mesmo. Eu acho isso muito curioso. Não é que uma defesa de diretoria, coisa nenhuma, não. Até porque eu acabei de criticar a venda do Alcaraz. Esse modus operandi eu acho terrível. E sempre tem espaço. Se você pesquisar, vai encontrar várias reclamações desse tipo ao longo dos tempos. Né? E o Gerson tem contrato até 2027, diga-se de passagem. Mas não sou contra, não, acho que até deveriam discutir e tudo.
Mas esse papo aí, se aparecer que proposta leva. Não vai levar o Wesley. Claro que vai levar, chegar uma proposta pesada, vai levar o Wesley. O Everton Araújo já especularam um tempo atrás que o Atlético de Madrid gostaria de tê-lo. Se for verdade, chegar com grana vai levar, gente. Isso não existe. Qualquer um eles vão levar. Chegar com muito dinheiro. É que essa proposta do Gerson, do Zenit, 18 milhões, não faz cócegas, né? Quem é que você tem que vale uma boa grana e que você não está tendo as respostas que você gostaria? Alcaraz. Era uma resposta muito fácil. Foi surpreendente porque ninguém sabia da negociação. Mas era a coisa mais fácil. O Alcaraz, que foi o jogador mais caro, como bem frisou o Mauro, da história do Flamengo, ele ainda não tinha conseguido se firmar no Flamengo. Eu acho que ele nunca foi bagre. Eu acho que se ele tivesse ficado no Flamengo, ele ia acabar arrumando um espacinho. Porque ele tem futebol, ele é bom jogador, mas ele não estava se encaixando bem ainda no esquema do Felipe Luiz. Foi como o Felipe disse para ele, olha, comigo, com você, como volante, está com um dos últimos. Com o meio armador também tem muita gente na sua frente, tá? Então eu acho que foi aquela junção de interesses. Olha, precisamos vender um jogador que vale uma boa grana, nós temos uma boa grana para pagar por esse jogador, nós vamos conseguir pelo menos fazer um taco a taco. Na verdade o Flamengo vai perder um pouquinho, mas praticamente zera a dívida do Alcaraz e você melhora o salário, você melhora a sua folha de pagamento. O Alcaraz certamente era um jogador que ganhava bem. Então acho que a questão do Alcaraz e a própria questão do Lohan. O Lohan estava sendo vendido por 9 milhões de euros, né, 8 milhões de euros, se não me engano, porque metade desse dinheiro seria pago à vista e a outra metade no final do ano. O Flamengo está precisando de dinheiro para o caixa. O Flamengo está com problema de fluxo de caixa. Agora, quando você vê essa história do Gerson, o Mauro está certíssimo no que ele diz. Pô, isso aí é um baita lobby do pai do Gerson, gente. O Marcão, ele manipula uma série de repórteres que cobrem o Flamengo, na maioria youtubers, porque, claro, ele dá informação, ele troca informação, e a hora que ele quer, ele vai lá e diz o que ele quer. O que é um absurdo o que ele fala. O que o Marcão tem falado ultimamente é um absurdo. Imagina, primeiro ele chegou a dizer que era 18 milhões, depois passou a 35. Nenhum desses dois primeiros, vamos assim dizer, ofertas apareceram de verdade. Agora ele conseguiu armar que oferecesse 18. Mesmo assim, uma coisa meio esquisita, porque uma semana atrás, o Zenit disse que o único jogador do Flamengo que ele queria era o Wesley. Então isso aí me parece muito mais um lobby de empresário para tentar fazer o Gerson ter um aumento do que realmente interesse do Zenit. Agora, o grave é que muita gente dá voz, dá eco a isso tudo. Então, e as redes sociais hoje em dia, vocês sabem como é que são. Um cara escreve uma coisa, 10 repetem o que ele escreveu, dando até a fonte, mas repetem, e aquilo vai infinitamente, como onda. Né? Essa história do Zenit é uma cascata do início ao fim, gente. Imagina aonde que já saiu até o salário que o Gerson ia ganhar, 3 milhões por mês no Zenit, mais uma luva de, 2 ou 5 milhões de euros, já não sei exatamente quanto, mas 3 milhões por mês. Isso aí é tudo para fazer o quê? Para dizer na hora de tentar renovar o contrato do Gerson, que olha, ele poderia estar ganhando 3 milhões no Zenit. Cascata. E outra coisa, eu acho que tem que renovar o Gerson, acho que sim, o Gerson pode ter um aumento, principalmente com as chegadas, como também falou o Mauro, dos jogadores que vieram de graça, então ganharam luvas, tipo Alexandro, tipo Danilo. Ok, ele deve estar ganhando menos no total desses jogadores, porque esses jogadores vieram somente pelo salário e pelas luvas. Mas, pô, tem até 27. Calma. Você tem Pulgar na frente para renovar, você tem o Arrascaeta que está pedindo para renovar, você tem o Cleiton, que se não renovar, no meio do ano já pode assinar pré-contrato. Isso aí é tudo que o Marcão está organizando, uma bagunça. O Marcão é do mesmo estirpe do pai do Neymar, mesmíssima estirpe do irmão do Ronaldinho, do Assis. São caras que não estão nem aí para o clube. O que eles querem é arrancar cada vez mais dinheiro. E fazem de uma maneira completamente conivente com alguns dos jornalistas que cobrem o Flamengo, que eu acho lamentável, realmente acho isso aí muito triste, mas é o jornalismo de hoje em dia. O jornalismo de hoje em dia está virando muito mais um jornalismo de especulação do que um jornalismo de apuração. Você se servir de megafone para o pai do Gerson não tem nada a ver com jornalismo. Vamos falar aí do Flamengo, né? Porque teve uma situação meio bizarra com o Lohan, que é um garoto da base do Flamengo, chegou a... Joga muito. Bem mais ou menos. Ele chegou a despontar, acabou. Ele despontou 2 jogos, 3 jogos.
De repente ele parou de se destacar. Falava-se muito que podia ser a cabeça, né, do Lohan. Voltou para a base um determinado momento e não tem recebido chances, não. O Lohan tá meio encostado no Flamengo e o Flamengo comunicou que a negociação com o SKA chegou ao fim. O jogador chegou aí para o aeroporto para ir para a Rússia. Aí no início da noite de domingo, o Flamengo recebeu um documento dos russos informando o fim das tratativas, já que não houve acordo com o staff do jogador. Os clubes acertaram a negociação na última terça-feira. O CSKA topou pagar 8 milhões de euros pelo Lohan, por 80% dos direitos econômicos do jogador, 30% pertencem ao Madureira, e o Flamengo manteria 20% de participação, porque acreditava que poderia lucrar mais com a valorização do jogador no exterior. Segundo a apuração do Mauro César Pereira, o Flamengo só liberaria o Lohan para viajar para a Rússia caso o clube de Moscou enviasse o contrato de transferência devidamente assinado. O clube russo prometeu que mandaria nessa madrugada e não enviou. Aí olha que situação. O Lohan chegou aí para o aeroporto, mas como o CSKA não mandou o contrato assinado, o Flamengo não deu autorização para viajar. Há quem acredite que o clube de Moscou queria que o jogador viajasse sem as assinaturas para tentar mudar as condições do negócio, depois que o Lohan estivesse na Rússia. Tá aí a foto, ó.